disse que é saudável, mas tudo que é saudável está crescendo, né? Então é muito bom a gente ver isso na nossa igreja. E hoje, né, a gente sempre ora ao longo do ano, né, antes de começar um outro ano. E a gente sentiu esse ano, né, um tema profético para o ano que Deus tinha para nós. E o tema foi família. E a gente quer, ao longo desse mês de março, abordar um pouco esse tema, falar um pouco sobre princípios para a família, né? E eu vejo hoje como o diabo, como Satanás, tem tentado destruir o conceito de família na nossa sociedade hoje. E eu estava assistindo um seriado no Netflix. Eu gosto muito de assistir documentário, né? E seriados de verdade, de vida real, assim, né? E tem um seriado que chama Last Chance You. Eu não sei como é que chama em português, isso daí que o meu fica tudo em inglês lá, não sei porquê. E aí esse seriado, ele é interessante para mim, porque ele conta a vida de alguns atletas, que são atletas de ponta, universitários nos Estados Unidos. Só que por mau comportamento ou algum tipo de problema, eles foram deslocados para ligas menores. Então por isso que se chama Last Chance, é a última chance. Por quê? É um cara que provavelmente estava numa boa universidade, é um cara que tinha uma boa oportunidade, mas por problemas de comportamento ele foi mandado embora daquela faculdade. E ele teve que procurar uma faculdade menor para ele jogar e tentar mais uma vez. Então é a última chance que o cara está tendo ali para se tornar um atleta profissional do esporte que ele ama. E para mim é muito interessante, porque, dá treta, né, nesses programas aí. Os caras são problemáticos, né? E aí, quando eles vão dar entrevista, né, para falar um pouco, nossa, fala um pouco da sua vida pessoal, fala um pouco de você, né? Por que você acha que você está assim hoje? Por que você chegou nesse lugar hoje? Você é um atleta tão bom. E sabe que vou falar 100% deles, gente, que eu já vi as entrevistas, são 4 temporadas lá. 100% dos que tem mais problemas, sabe o que acontece? Eles vieram de famílias disfuncionais, tá? Então não tem o pai, ou o pai abandonou, ou a mãe, ou tem muita briga em casa. Então são famílias disfuncionais. Gente, a gente não entende o quanto que a nossa família, ela é importante na nossa vida. O quanto que a nossa família forma a nossa cultura, forma a lente como a gente enxerga o mundo, forma a maneira como a gente age, os nossos princípios, os nossos valores, o nosso caráter. E o diabo está tentando destruir isso hoje. Vou falar para vocês que a principal estratégia do diabo, no meu ponto de vista hoje, na nossa sociedade, é destruir o conceito de família. Mas eu quero dizer aqui para vocês que Deus colocou esse tema profético no nosso coração, porque aqui no Relevância nós vamos representar que família ainda dá certo. Nós vamos mostrar que família ainda funciona, que aqui dentro nós vamos ter famílias saudáveis. Sabe, se você precisa de ajuda no seu casamento, nós queremos te ajudar. Se você precisa de ajuda para criar os seus filhos, nós queremos te ajudar. Sabe, se você precisa de ajuda, que você ainda quer aprender melhor, como eu posso ser um homem melhor, nós queremos te ajudar. Se você quer ajuda, como eu posso ser uma mulher melhor, nós queremos te ajudar. Como eu posso ter um relacionamento de namoro que agrada a Deus, nós queremos te ajudar. Como eu posso ser um solteiro, sabe, esperar pelo momento certo e ainda assim, sabe, contribuir com a casa de Deus, também nós queremos te ajudar. Nós queremos ser uma igreja família, nós queremos criar boas conexões, sabe? Aí então, hoje entrando na minha mensagem, família, plano de Deus, lute pela sua família. Queria perguntar para você, como que é na sua casa, né? Quando você pensa na sua casa, na sua família, te dá vontade de correr para lá ou de correr de lá, né? Tem muita gente que quer correr para casa, isso mostra que tem uma boa família. Mas se você quer correr da sua família, isso mostra que tem alguma coisa disfuncional, né? Chega o Natal, você quer juntar a família ou você prefere passar sozinho porque você sabe que vai dar briga, né? Então, Deus, Ele deseja que a sua casa seja um lugar prazeroso, né? A palavra de Deus fala em Gênesis 2:18. Então o Senhor, eu vou ler muito texto bíblico aqui hoje, então não vou pedir para vocês abrirem, mas vocês vão me acompanhando na tela aí, tá? Gênesis 2:18 fala assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, né? E no versículo 24 ele fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão uma só carne. O que isso aqui nos mostra, gente? Que desde o início, desde a criação, desde o princípio, família é uma ideia de Deus. Família é uma instituição estabelecida por Deus. Ela foi inventada para ser os blocos que constroem e sustentam a nossa sociedade. Deus, ele criou Adão e colocou Adão num ambiente perfeito. Adão tinha tudo o que ele queria, mas Deus ainda falou: não é bom que o homem esteja só. Seja você casado, seja você solteiro, que eu quero falar para você hoje, que quando Deus criou o ser humano, Ele falou: não é bom que o homem esteja só. Por isso que é importante você estar numa boa família, por isso que é importante você estar conectado numa boa família espiritual também, porque você não pode andar sozinho. Andar sozinho vai trazer muitos frutos ruins na sua vida. Andar sozinho vai te levar para um lugar egoísta, que já é a sua própria natureza. Você precisa estar conectado à sua família. Você precisa estar conectado à sua família espiritual também, servindo ao próximo, conectando com os irmãos, ajudando aqueles que precisam. Nós somos uma família. Deus falou desde o começo: não é bom que o homem esteja só. E eu tenho uma pergunta para vocês aqui: por que você acha que serve família? Quero rapidamente dar 4 pontos para vocês aqui do que eu acho que serve família. Sabe, a família não é um lugar só para você tomar um café ou para você dormir. Não, Deus diz que nos planos dele, no centro dos planos dele está a família. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que a família tem que ser o abrigo nas tempestades. Provérbios 14, 26 fala assim: no temor do Senhor há firme confiança, e os filhos terão um lugar de refúgio. Gente, todos nós aqui, a gente passa por tempestades na nossa vida. Todos nós passamos por dificuldades na nossa vida. Todos nós vamos enfrentar mudanças na nossa vida. Todos nós enfrentamos rejeição na nossa vida. Todos nós vamos enfrentar às vezes acidentes, problemas de saúde na nossa família. E a família é o lugar que tem que ser o lugar que vai ser o abrigo nesse momento. O lar, ele tem que ser o lugar de segurança. Ele tem que ser o abrigo de tempestade. O lar tem que ser o lugar que assegura você chorar. O lar tem que ser o lugar onde assegura você abrir o seu coração. O lar tem que ser o lugar onde você tem liberdade de falar as coisas que você está passando, que você está sentindo, e que você não precisa ter vergonha. Você vai receber acolhimento no seu lar. Sabe, eu quero perguntar: o seu lar tem sido um abrigo para as tempestades? Será que o seu marido, a sua esposa, tem sentido o seu lar esse lugar? Será que os seus filhos têm sentido o seu lar como um abrigo para as tempestades? Será que os seus pais sentem que eles também podem ter abrigo com você que é filho, em algum momento? E como é que você gera esse lugar de abrigo na tempestade? A resposta para isso é muito simples: é demonstrando amor. Você ama a sua família, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama os seus filhos, você ama os seus pais. Sabe, você tem que demonstrar isso. Eu quero te encorajar: demonstra esse amor durante essa semana agora. Sabe, talvez tenha alguém na sua família que está passando por um momento difícil. Esteja lá presente. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes alguém está passando por uma situação difícil e a gente sente uma responsabilidade de ter que dar um conselho para essa pessoa. Sabe, você fala assim: poxa, eu não consigo, eu não sei o que falar para essa pessoa. Gente, tem vezes que não tem o que falar, meus irmãos. Tem vezes que a única coisa que você tem que fazer é estar presente. Você fala: sabe, eu não sei, mas eu estou aqui para você. Eu estou aqui contigo. E a gente vai atravessar isso aqui juntos. Sabe por quê? Porque a gente é família. A gente é família. Então, independente do que esteja acontecendo, independente da tempestade que está sobre você, sabe, eu não sei te dar uma resposta ou te dar uma solução para o que você está passando agora. Mas o que eu posso te falar é que eu estou com você. Eu estou com você no bom, eu estou com você no ruim. Isso é ser família, é ser abrigo nas tempestades. Sabe, isso também é a razão de porque o divórcio ele é tão doloroso. Porque o lugar que é para ser o lugar de aceitação, ele se torna o lugar de rejeição na vida da pessoa. O lugar onde era para você ter um abrigo da tempestade, se torna a tormenta daquele momento, se torna a tormenta daquela situação. Então,
o ideal de Deus é que a família seja abrigo na tempestade. Outra coisa que a família serve é para ser o centro de aprendizado para a vida. Salmo 144:12 fala assim, que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. E Lucas 2:52 fala assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Sabe, se você não está aberto para aprender com a sua família, você está perdendo muito. Você, pai e mãe, se você acha que você está na sua família só para ensinar, você está perdendo muito. Você, filho, que acha que você não tem mais o que aprender com seus pais, você está perdendo muito. Porque a família é o lugar de aprendizado. A família é o lugar onde os pais aprendem com os filhos, e os filhos aprendem com os pais também. Sabe, é o lugar onde a gente aprende a andar, onde a gente aprende a comer, onde a gente aprende a falar, onde a gente vai aprender as primeiras coisas da nossa vida, é a família. E aqui fala que Jesus, ele crescia em 4 coisas. Essas 4 coisas são as coisas importantes para a gente desenvolver dentro da nossa própria família. Primeira coisa, fala que Jesus crescia em sabedoria. Sabe, isso aqui quer dizer um crescimento intelectual. É importante discutir as coisas que estão acontecendo no mundo lá dentro da sua casa, gente. Entender como seus pais, como seus filhos, como seus parentes pensam em relação aos assuntos que estão acontecendo no mundo. É importante também, fala aqui depois, que Jesus crescia em estatura. Isso é o crescimento físico, sabe? É importante a gente incentivar e desenvolver uma alimentação saudável dentro de casa, sabe? Fazer exercício dentro de casa, sabe? Não ficar cada um fazendo por si, mas incentivar uns aos outros também. Depois fala que Jesus crescia com graça diante de Deus, porque família também é lugar de crescimento espiritual. E fala também que Jesus crescia em graça diante dos homens. Isso fala sobre crescimento social. São 4 coisas que a gente pode desenvolver dentro da nossa casa. A gente tem que ensinar aos nossos filhos, a gente tem que ensinar, sabe, a nossa esposa, nosso marido, como ter relacionamentos saudáveis. A gente tem que ensinar que é ter um caráter verdadeiro. O caráter não vai ser formado em nenhum outro lugar, ele vai ser formado dentro da sua casa. Sabe, você tem uma responsabilidade de formar o caráter do seu filho. Você tem uma responsabilidade de formar o caráter e ajudar o caráter do seu cônjuge também. Sabe, a família também é um lugar de valores sólidos. O que você acredita, meu irmão? O que você vive, sabe? Quais são os princípios que te direcionam? Pode ser que para você é algo tão natural, porque foi algo que o seu pai plantou dentro de você. Está na hora de você começar a extrair quais são os princípios que você acredita, quais são os princípios que você vive, porque esses princípios têm que se tornar a cultura da sua família, sabe? E aí também é o lugar de fé verdadeira. Eu já ouvi isso aqui outro dia. Eu não vou impor valores espirituais a meus filhos, eu vou deixar eles escolherem por si mesmos. Gente, besteira isso daí. Isso aí é insensatez. E a insensatez dessa decisão, ela implica que Deus, ele é uma opção. É isso que você quer ensinar para a sua família? Porque se você está ensinando para os seus filhos ou para a sua família que Deus, ele é uma opção, você está cometendo um grande erro que vai ter implicações eternas na vida daqueles que estão próximos de você. Não é apenas uma questão de deixar eles escolherem. A Bíblia fala que é uma responsabilidade sua, pai, sua mãe, de fazer isso. Sabe, aqui uma pesquisa fala que uma criança, ela assiste cerca de TV, por cerca de 1000 horas por ano. Então, se você é um brasileiro comum, quando você chega aos 18 anos de idade, você já assistiu 18.000 horas de TV. Se você chega aos 65 anos de idade, você acumulou 9 anos e meio assistindo TV. Se você, por outro lado, arrasta os seus filhos para a igreja, e eles vão à igreja uma vez por semana por 65 anos, isso representa somente 8 meses de ensino bíblico. Olha a diferença, gente, são 9 anos de televisão ao longo da vida para 8 meses de ensino bíblico. É uma responsabilidade que a gente tem. A família também, o terceiro ponto, é um lugar para curtir. A palavra de Deus fala em Salmos: os filhos são um presente de Deus eterno. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Salomão fala em Eclesiastes 9:9: aproveite a vida com a mulher que você ama. Sabe, Provérbios 5:18 fala: portanto, alegrem-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou.
Amor, quero falar que eu sou muito feliz com você, meu amor. Sou muito feliz. Eu estava falando, sabe, ontem a gente completou 1 ano de casados. E eu posso dizer aqui para vocês, sabe, honestamente, sendo transparente, esse foi o melhor ano da minha vida, meu amor. Te amo muito. Sabe, se você não se diverte com seus filhos, se você não se diverte com a sua esposa, se você não tem tempo de qualidade, sabe o que vai acontecer daqui a uns anos? Você vai ficar se perguntando, por que meus filhos não querem me visitar? Família tem que ser lugar para curtir. Família tem que ser lugar para a gente se divertir juntos, para a gente dar risada, para a gente fazer o que a gente gosta. Família tem que ser lugar para curtir. E família é onde a gente aprende a servir Deus e as pessoas. Eu quero ler um trecho um pouco maior com vocês, que é o trecho de Neemias 4, 13 a 20. Agora eu pedi para você abrir sua Bíblia comigo, para você ler junto comigo. Neemias, capítulo 4, versículo 13. Fala assim: por isso posicionei alguns do povo, 4:13, tá? Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos. Lutem, olha só que ela está falando, lutem por seus irmãos, lutem pelos seus filhos, e por suas filhas, e por suas mulheres, e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobríamos que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande, extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde vinha o som da trombeta, junte-se a nós ali. Porque olha o que fala aqui, ó: nosso Deus lutará por nós. O que Neemias está falando aqui, gente? Está falando aqui, ó: se você lutar pela sua família, Deus vai lutar por você. Se você lutar pelo que você acredita, Deus vai lutar por você. Sabe, vale a pena lutar pelos nossos filhos, vale a pena lutar pelo nosso casamento, vale a pena lutar pela nossa casa, vale a pena lutar pelos nossos princípios. Neemias, ele encontrou oposição quando ele estava reconstruindo as muralhas, e ele está dizendo aos inimigos aqui: vocês não têm porção aqui. Nós estamos reconstruindo a muralha da nossa cidade, porque nós vamos reconstruir as nossas famílias, nós vamos reconstruir as nossas casas. E ele diz aos inimigos: essa cidade não pertence a vocês, as nossas casas não pertencem a vocês. O Deus dos céus, Ele vai nos ajudar e vai nos fazer prosperar, porque nós estamos comprometidos com a nossa família. Duas coisas que são importantes aqui: é importante você estar comprometido com a sua família, e é importante você estar comprometido com o Deus dos céus também. Porque se você tiver alguma brecha no seu comprometimento, seja com a sua família ou seja com Deus, o diabo vai entrar nessa brecha, porque ele quer entrar e se mover para dividir e destruir e matar. Deus fala: luta pela sua família. Ele fala isso a Neemias, ele fala isso para o seu povo. Se vocês lutarem por seus irmãos, por seus filhos, pelas suas esposas, se você lutar pela sua casa, Deus vai lutar por você. Minha esposa, ela está grávida de 4, 5 meses, a gente vai ter nosso primeiro filho. E eu ficava olhando, gente. Minha mãe também tem uma empresa na área da educação. E eu ficava olhando hoje como está o mundo, como estão acontecendo as coisas, né? O pensamento das pessoas hoje em dia. E eu falava assim: cara, eu tenho medo de ter filho hoje em dia. Vai ser difícil ter filho nessa geração agora. Como que eu vou criar meus filhos no caminho do Senhor, do jeito que as coisas estão acontecendo hoje em dia, do jeito que as escolas estão hoje em dia? E aí quando eu estava estudando essa passagem, sabe, eu entendi
E Deus tirou esse medo do meu coração. E Deus, Ele falou comigo. E eu não tenho mais medo agora, porque a Bíblia, ela tem me prometido que eu não preciso ter medo nenhum, porque nenhuma arma forjada pelo inimigo contra nós irá prosperar. Porque eu entendi que se eu lutar pela minha família, Deus vai lutar por nós. Então eu não preciso ter medo, porque essa luta não é minha, essa luta é do Senhor. Eu tenho que amar, eu tenho que lutar pela minha família. Quem vai cuidar das outras coisas é Deus. Neemias, ele reconstruiu esses muros, mesmo com lutas, mesmo com oposição. E esses muros, se você for para Israel, eles estão lá até hoje, porque um homem se levantou e falou: eu vou lutar pela minha família. Existe uma causa que vale a pena você lutar, sabe, a sua família é essa causa. Não é fácil lutar pela sua família, não é fácil lutar pelos seus filhos, não é fácil lutar pelo seu casamento, mas quando nós decidimos que família é a causa que vale a pena lutar, a palavra fala que Deus vai lutar por nós, porque Satanás, ele está à volta, e a estratégia de Satanás é destruir a igreja. Mas sabe como é que Satanás, ele tem destruído a igreja? Ele tem destruído a igreja destruindo a família primeiro, porque senão ele não consegue destruir a igreja. Para Satanás destruir a igreja de Deus, ele tem que destruir a família. Isso é uma prioridade na lista dele. E se é uma prioridade na lista de Satanás, tem que ser uma prioridade para nós também, lutarmos e cuidarmos da nossa família. Existe um preço a ser pago por isso. E se você der brecha, Satanás, ele quer transformar os relacionamentos da sua família em miserável. Sabe, a gente tem que aprender a valorizar a nossa família. Eu valorizo a minha esposa que está aqui, eu valorizo a minha irmã que está aqui também, valorizo meu primo Rafa que está ali, a minha prima Thaís, o meu pai, a minha mãe. Eu valorizo a minha família, porque se eu não valorizar a minha família, o que o diabo quer é tornar esses relacionamentos miseráveis. Ele quer tornar miserável o relacionamento seu com seu pai, com a sua mãe. Ele quer tornar miserável o relacionamento seu com seus filhos. Ele quer tornar miserável o relacionamento seu com a sua esposa, porque essa é a estratégia que ele tem tido ao longo da história para destruir a igreja. Sabe, e a gente tem que entender que a Bíblia nos ensina a lutar com amor. Ele fala: homens, amem as suas maridos, amem as suas esposas. Homens, nós temos uma responsabilidade com a nossa casa. E sabe o que acontece? Hoje até o pastor Silvio pregou aqui outro dia sobre isso. Falou que o problema é que tem muitos homens andando sozinhos hoje. Tem muitos homens andando sozinhos. E quando você está andando sozinho, ninguém te aguenta. Sua esposa já não está mais te aguentando, seus filhos não estão mais te aguentando, porque não tem ninguém te corrigindo na sua vida, não tem ninguém para falar o seu coração, não tem ninguém para você poder abrir aquilo que você está passando também. Sabe, está na hora de quem é homem aqui nessa igreja também, a gente se conectar, a gente estar junto, a gente aprender um com o outro. Não adianta caminhar sozinho, senão a única coisa que você vai fazer é machucar a sua família. Você precisa se enraizar, você precisa estar participando, você precisa cuidar de outras pessoas. É a única maneira de Deus tratar o nosso coração, senão você vai transformar a sua casa num inferno. Nós temos uma responsabilidade de amor. Sabe, não é só cuidar não, a gente tem que andar junto, porque sozinho ninguém consegue. Sozinho você vai se tornar uma pessoa insuportável, se você já não tem sido essa pessoa dentro da sua casa. Se você acha que sozinho você consegue, eu só, a minha Bíblia e Deus, meu irmão, não é assim que Deus criou as coisas. Deus criou a igreja, Deus criou uma família espiritual, porque a gente precisa um dos outros. Sozinho a gente vai ficar estagnado. Pergunta para sua esposa, sabe, pergunta: você se sente amada por mim? Será que eu estou sendo esse homem dentro de casa? A Bíblia fala que quando nós lutarmos pela nossa família, Deus vai lutar por nós. Custa caro manter a família unida, custa caro lutar pela família. Sabe, tem uma história de um professor universitário. Ele estava no auge da carreira universitária, e a esposa dele teve a doença de Alzheimer. E aí ele chegou para o conselho, falou: olha, eu vou ter que me afastar do trabalho para cuidar da minha esposa. O conselho virou para ele e falou: não, por favor, a gente precisa de você, a gente quer que você fique. Não faz isso, ela nem lembra o seu nome. Aí sabe o que esse professor falou? Ele falou assim:
ela não lembra o meu nome, mas eu lembro o nome dela. Ele falou assim: ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Porque quando você casou, meu irmão, você fez um compromisso. Sabe qual foi esse compromisso? Até que a morte nos separe. Custa algo lutar pela sua família. Não é de graça, meus irmãos, custa. A gente tem que lutar pela nossa família. A Bíblia, quando fala de Noé, em 2 Pedro, fala assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa. Olha só que interessante. Noé tinha 6 filhos e uma esposa. Ele foi o 7º, 8º a entrar na arca. Por que ele foi o 8º a entrar na arca? Sabe por quê? Porque ele quis ter certeza que a família dele estava toda dentro da arca, que a família dele toda estava entrando. Gente, nós vamos passar por tribulação, e quando o julgamento ele vier sobre a terra, sabe, você tem que ter uma responsabilidade. Eu quero que a minha família esteja dentro da arca, eu quero que a minha família esteja lá dentro. Você tem uma responsabilidade. Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente está tentando passar essa responsabilidade para outra pessoa, e você passa essa responsabilidade para a Miriam, que é a líder do ministério infantil da igreja. Você quer passar essa responsabilidade para o pessoal do Ember, que são o ministério de jovens aqui dessa igreja. Ou às vezes o homem quer até passar essa responsabilidade para a esposa, ou você quer passar essa responsabilidade para a escola. Eu quero falar aqui, ó, nós temos a responsabilidade de checar se a nossa família vai estar na arca junto com a gente no dia que isso acontecer. Você tem uma responsabilidade. A palavra fala em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra fala em Jó, que Jó todo dia ele acordava, ele fazia um sacrifício para cada um dos seus 10 filhos. Custa algo, custa algo. E ele estava orando, e ele estava falando assim: sabe, eu não quero que meus filhos tenham qualquer tipo de relacionamento ruim. Eu não quero que meus filhos estejam envolvidos com drogas, com alcoolismo. Que isso fique longe da minha família. Que o sangue de Jesus esteja sobre a minha família. Aí você pode virar para mim e falar assim: isso aí é coisa velha, isso é coisa do Antigo Testamento. E aí você prefere pegar um livro de uma pessoa que você nem conhece, que vai te ensinar como criar os seus filhos, ao invés de você olhar para a palavra do Criador, aquele que criou eu, que criou você, que criou os seus filhos, e que está falando que se você tiver tempo de oração, se você tiver um altar na sua casa, é isso que vai proteger os seus filhos. Não é só o livro que você está lendo que vai te ensinar algumas coisas. Não, meu irmão, o que vai proteger o seu filho é o sangue de Jesus. Se você tem que orar pelos seus filhos, tem que ter Bíblia na tua casa, tem que ter oração na tua casa, tem que ter louvor tocando na sua casa, porque é isso que vai proteger o seu lar, é isso que vai proteger a sua família. Não adianta a gente ignorar todas as coisas da palavra e falar que é crente e achar que Deus está protegendo, meus irmãos. Tudo tem um preço. Sabe, seus filhos podem tomar as decisões erradas, mas se você aplicar os princípios da palavra, se tiver ensinamento, se tiver igreja, se tiver Deus, se tiver muita oração, não existe armadilha do inimigo que prevalecerá contra você ou contra a sua casa. 2 Reis 10, já estou quase no fim da minha mensagem aqui, vou falar sobre 2 famílias aqui. 2 famílias, as 2 únicas famílias que aparecem na Bíblia de 70 pessoas. 2 Reis 10 fala da primeira família. Logo que receberam a carta, pegaram todos os 70, olha só o que aconteceu com eles: os decapitaram, colocaram as cabeças em cestos e as enviaram. Em 2 Samuel fala de outra família, a família de Obed-Edom, e fala assim, ó: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e o abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Uma família, que foi a primeira, foi a família conhecida por idolatria e más ações. Sabe o que aconteceu com essa família? Os 70 foram decapitados. A outra família que fala dos 70, foi uma família que serviu no templo do Senhor. Eles carregavam a arca da aliança, e diz que os 70 filhos serviram no templo, e a palavra fala que bênção fluiu de geração em geração. Você tem que fazer certo com a sua família, sabe, não precisa ser perfeito.
mas você tem que se posicionar pelo que você acredita. Você tem que se posicionar pela palavra de Deus, pelo caminho do Senhor. Você tem que trazer sua família para servir na igreja, irmãos. Sua família tem que estar aqui. Sabe, eu ouvi um pastor falando assim, ó, que se seus filhos chegarem para você e perguntarem, nós vamos para a igreja hoje? Você já está fazendo errado, irmão. Porque vir para a igreja não pode ser algo opcional dentro da sua casa. Tem que ser algo que faz parte de quem vocês são. Tem que fazer parte daquilo que vocês acreditam. Sabe por quê? Tem uma outra frase que fala assim: se você torna ir para a igreja opcional, depois no futuro, não reclame se seus filhos tornarem Deus desnecessário. É isso que você quer deixar para os seus filhos? A coisa que mais tem transformado a sua vida, a coisa que tem feito mais diferença na sua vida, a coisa mais importante da sua vida, que é Deus. Você quer que o seu filho pense que isso é desnecessário porque você está criando ele errado? Você quer que a sua esposa ou seu marido pense que isso é errado porque você está criando? Você tem que transformar isso em prioridade para você, para sua casa. Dizem que até os 15 anos, os filhos eles vão fazer o que você manda. Acho que já diminuiu essa idade aí, né, gente? Quem tem filho com 13, 14, 12 aí pode falar melhor, né? Mas dizem que depois dos 15, eles fazem o que você mostrou a eles o que fazer. Sabe, é muito importante a gente entender o impacto que a gente tem na vida dos nossos filhos. Tem uma história que fala de um homem que ele trabalhava e ele ia todo dia a pé para o trabalho. E aí, um dia estava nevando, ele estava indo para o trabalho e ele não percebeu, o filho dele saiu atrás dele escondido. E esse homem tinha um problema de alcoolismo. Todo dia antes do trabalho ele passava no bar e tomava uma antes de trabalhar. E aí nesse dia o filho saiu escondido. E aí ele estava chegando no bar. Quando ele estava chegando no bar, ele ouviu uns barulhos. Ele olhou para trás. Sabe o que o filho dele estava fazendo? Quando você está na neve, né, você pisa, fica a forma do seu pé lá. O filho estava pulando nos passos do pai e seguindo todos os passos que o pai fazia. E aí ele pegou o filho, ele levou o filho correndo para casa, né, deixou o filho lá em cima. E aí quando ele desceu para ir trabalhar novamente, ele caiu de joelhos no chão. E ele fez uma oração para o Senhor. Ele falou assim: Senhor, que nunca mais os meus passos levem o meu filho até um bar, mas que os meus passos possam levar o meu filho até o Senhor. Quero terminar te fazendo uma pergunta: para onde os seus passos têm direcionado a sua família? Para onde você quer direcionar a sua família? Eu já falei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você liderar a sua família até Jesus, esse é o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos. Eu me lembro quando eu era mais novo, a gente que é japonês sempre tem muita pressão, né, de ser bem sucedido na vida, de virar um médico, de virar não sei o quê, sabe? E quem já fez parte de uma comunidade japonesa de alguma maneira sabe disso. Mas meu pai, eu lembro disso até hoje. Todas as vezes que ele vinha conversar comigo, ele falava assim para mim não importa se você vai ser um engenheiro ou se você vai ser um catador de lixo. O que importa para mim é que você seja um seguidor de Jesus. E eu estou aqui até hoje. E agora, eu tenho a responsabilidade de liderar minha família. E durante montando essa mensagem, Deus foi trabalhando no meu coração. Para onde eu quero que meus passos direcionem a minha família? Será que eu estou direcionando eles para o egoísmo? Será que eu estou direcionando minha família para o dinheiro, para a fama, para o sucesso? Sabe, mas eu quero que esse versículo faça parte da minha vida. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Você quer isso para a sua vida também? É isso que você quer para a sua família também? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro milagre que Jesus faz no Novo Testamento é em um casamento. E o Novo Testamento, ele também se encerra falando sobre um casamento. E nesse primeiro casamento que Jesus, ele opera esse milagre, ele transforma a água em vinho. E os convidados, eles ficam surpresos, porque eles falam assim: nossa, o melhor vinho está sendo servido no final, porque a cultura na época era que o melhor vinho fosse servido no começo e não no final. E aqui a gente pega um princípio muito importante, porque a cultura fala para nós que o melhor do casamento é no começo, é quando você ainda tem a paixão, sabe? Aí depois começam a vir as brigas, as discussões, os desentendimentos, e o casamento começa a ficar ruim. Mas eu quero falar uma coisa para vocês que Jesus nos ensina aqui: quando Jesus está no casamento, o melhor fica para o final, meu irmão. Aquilo que é bom no começo vai ficar ainda melhor no final. Então eu quero falar para você que o que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família, e para o seu relacionamento, e para os seus filhos, é muito melhor de tudo que você já experimentou até agora.